Bolsa sobe forte no dia de hoje com muitas boas notícias, tanto no Brasil quanto no mundo, e isso é uma demonstração que a bolsa ainda está barata, principalmente quando pensamos no longo prazo. Bem-vindo ao canal Top Ações, like no vídeo, tá? É muito importante seu like. Considere também se inscrever no canal ativando o sino. Bom, a gente observa que o comportamento da bolsa no último ano é cheio de sobes e desces, por conta de cenário econômico mundial com medo de recessão severa, que não me parece desde sempre que não vai acontecer. É medo no Brasil, é medo de política, é medo de tudo quanto é medo e, na verdade, não está ruim tanto assim quanto o mercado precifica. A gente vê a bolsa hoje subindo 1,9% e uma alta justificada. Vamos começar vendo o exterior. Primeiro, a única potencial notícia um pouquinho ruim aqui, que foi os estoques do petróleo bruto dos Estados Unidos, que deu uma leve aumentadinha. Era esperado aqui uma pequena quedinha, então aumentou um pouco aqui. Foi um pouco negativo, mas a gente vem também de uma queda no estoque aqui, então assim, nada demais também, né? A gente observa o pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos veio um pouco abaixo do esperado, então tá tranquilo. E continuando nos Estados Unidos, a Câmara dos Estados Unidos aprova a lei que suspende o teto da dívida. Então, os Estados Unidos estavam aí nessa indecisão, assim como o Brasil, nós tivemos aqui o teto de gastos, todo mundo aí discutindo a questão da dívida, do gasto, do controle fiscal, por conta da inflação também. Todo mundo está meio que nessa discussão e os Estados Unidos eles exageraram nos gastos e agora eles também precisam controlar os gastos. E aí estava nessa indefinição. O mercado não gosta de indefinição, temos uma definição. Pode até falar, puxa, não é perfeita, mas é uma certeza aqui que começa a pintar. Isso aqui vai para análise do Senado ainda, né? A legislação, então, suspende em 1º de janeiro de 2025 o limite do endividamento do governo federal, que hoje é de 31,4 trilhões, é grana pra caramba, né? Porém, paralelamente, eles limitam os gastos nos 2 anos seguintes e aí acelera as medidas para levantar os recursos, como a recuperação de fundos da Covid não utilizados e o licenciamento de alguns projetos de energia. Então, algumas medidas aqui para controlar a discussão fiscal aqui, né, que os Estados Unidos também está tendo, dá um pouquinho mais de certeza, mas ainda pode ter alguma novelinha acontecendo aqui, tá? E aí nós temos a China, né? A China é bastante complexa, nós vimos o minério de ferro cair bastante, isso impacta demais as mineradoras, também acaba impactando as siderúrgicas, impacta todo mundo aí que tem algum vínculo ao ferro ou ao aço, né? Porém, eu havia dito que a China provavelmente ela iria trazer algum pacote de estímulo, porque ela está ali com a inflação controlada, é algo que ela costuma fazer também, quando dá necessidade de avançar na economia, é como eles fazem, e volta e meia tem algum ruído acontecendo lá, e aí já tem aqui a esperança de pacotes de estímulos na China, porém também tem temores de interrupção da oferta, né? E aí uma possível interrupção no fornecimento também preocupa, embora alguns analistas tenham minimizado esse impacto. Os analistas acreditam que a suspensão temporária do transporte provavelmente afetará apenas o ritmo de desembarque, sem reduzir muito os volumes gerais de embarque, tá? E, de qualquer forma, existe também essa expectativa, né, dos pacotes de estímulos aí chineses acontecer. Então a gente vê em Dailan o minério de ferro aumentando 5,77%, a maior alta desde 18 de maio. Outros ingredientes siderúrgicos também aumentando, assim como as matérias-primas que sustentam o aço, tudo aqui aumentando em torno de 2,5%, 3,5%. E agora nós vamos para a Europa, começando com o PMI industrial, embora você veja essa situação de queda, existe a perspectiva de uma estabilidade mais à frente e o número de agora foi positivo, porque veio 44,8 e o esperado era 44,6. Então, dados positivos no PMI industrial. E aí, quando a gente vai para a inflação, aí o negócio foi bom, hein? Tá vendo essa inflação aqui pegada em alguns meses, né? E aí, meses aqui mais fortes também recentes, e neste mês atual a inflação simplesmente veio 0%. E o esperado era 0,6%. Sim, foi muito bom a inflação europeia. E aí, quando a gente observa aqui o núcleo, né, que seria aquela inflação mais pegajosa, né, sem contar aí índices mais voláteis, mesmo assim, o aumento foi de apenas 0,2 contra o projetado de 0,8. Realmente, a inflação na Europa finalmente parece ter surpreendido bastante, inclusive. E aí a gente observa
A análise aqui do pessoal dizendo que a inflação da zona do euro apresenta uma queda de 6,1 antes 7,0 em abril, então o acumulado já vai ficando bem mais bonitinho, né? Bem mais próximo de uma realidade em breve realista, né? Uma realidade realista é boa, uma realidade mais comum para a Europa. E de acordo com a Eurostat, o desempenho da inflação em maio foi impulsionado pelo segmento de alimentação, tabaco e bebidas alcoólicas. E aqui no Brasil foi o PIB, um PIB muito bom de 1,9. Nós podemos observar que nos últimos vários trimestres aqui sempre estivemos visitando positivo, desde a pandemia que foi realmente difícil, né? Nós só tivemos trimestres positivos, a exceção a 2 aqui com uma leve queda. E este agora foi o mais forte desde bastante tempo, impulsionado pelo setor agro, né? O agro teve aqui um pibão, né? 21,6%, saltou monstruosamente. Ele tem peso de aproximadamente 8% na economia. O setor de serviços, que é o maior peso, aumentou 0,6%. A indústria teve uma leve queda, vamos ficar atento à indústria, mas ainda assim bem pouquinho, 0,1%, né? Então o PIB foi muito bom, mas também não podemos aí sair comemorando demais, porque o setor agro teve um desempenho um pouco atípico, teve números bons na safra e tudo mais, né? Então não dá para ficar também contando aí com o ovo, né? Digamos. Então o IBGE disse que o resultado foi exatamente impulsionado pelo desempenho da lavoura, com a safra relevante no primeiro trimestre e o aumento da produtividade. Mas é pertinente não esperarmos saltos nos próximos trimestres dessa forma. De qualquer jeito, ainda assim tivemos sim um PIB bastante interessante. E aí nós vemos aqui no Brasil o consumo em alta e os investimentos caindo. O consumo em alta aumentou 0,2. É bom que não cresça muito, porque isso aqui vai impulsionar a inflação. Aliás, inflação é essa que pressiona a Selic a manter-se em números altos e a Selic que pressiona os investimentos a caírem bastante aqui, inclusive, né? Queda de 3,4. Não é só o cenário brasileiro, nós temos o setor externo, com as exportações de bens e serviços tiveram uma variação negativa de 0,4, enquanto as exportações caíram 7,1 em relação ao quarto trimestre. Mas sim, o maior vilão acaba sendo a taxa de juros, né? Taxa de juros altas para controlar a inflação, resfria a economia, as empresas perdem o apetite para empréstimos, a inadimplência está alta, os bancos também dão aquela segurada, né? Vamos selecionar melhor quem é que a gente pega, quem é que a gente empresta, né? Então é um cenário de cautela para os bancos, de cautela para empresas, de inadimplência também. E aí realmente a gente tem que ter calma para reduzir essa taxa de juros. Eu acredito ainda que deve diminuir no quarto trimestre, cada vez está mais próximo essa redução, né? Porque a inflação está ficando controlada. O grande problema é você diminuir antes da hora e depois ter que aumentar. Aí é o caos, aí é ruim mesmo, né? A gente não gosta de ficar mudando muito a Selic, é ruim para a economia. Vamos esperar com calma e dar essa redução aí. Bom, a taxa de investimento ficou então em 17,7% do PIB, ficando abaixo do mesmo período do ano passado, que estava em 18,4% do PIB. Projeções para o PIB para 2023, dados do primeiro trimestre, vieram melhores que o esperado, né? Como nós vimos, a expansão era de 1,3, veio 1,9 então, porém as expectativas para números mais fracos no resto do ano, até mesmo porque o agro não vai ficar puxando aí para sempre as coisas, né? De qualquer forma, o pessoal aumentou aqui de 1,20 para 1,26 e foi pouco até que eles aumentaram, né? Quem sabe eles não aumentam mais aí na sequência. Bom, o governo então avaliou que o resultado eleva o viés positivo para a estimativa de crescimento no ano, na minha opinião também deve fazer, inclusive, quem sabe eles aumentem mais essas projeções aqui. Lembrando que o governo trabalha com uma elevação no ano para 1,9, diferente do mercado que está com 1,26 no momento. Então, o PIB anualizado do Brasil fica em 4% até o momento. É esperado que reduza um pouco esse ritmo, chegando ao fim do ano em 2,7, ainda assim um bom número, né? Enquanto o IPCA está em 4,18 nesse momento, mesmo que aumente um pouco, ainda assim tem uma gordura. E quando observamos a Bolsa, ela está em 0,81 aqui de queda, mesmo com a boa alta de hoje de quase 2%. A Bolsa está nessa queda aqui, ou seja, não teve uma alta, teve uma volatilidade, foram baixas e altas que dá a impressão que a Bolsa subiu muito porque ela está vindo de um fundo. Ainda assim, ela não acompanhou nem o PIB zerado, muito menos o PIB acima da inflação ali, né? Então, realmente está deslocada para baixo a Bolsa. Ela tinha que estar subindo aqui
pelo menos 8% aproximadamente aí, né? E lógico, cada ação vai ter um comportamento diferente, umas vão acima, outras vão abaixo. Não dá para também falar de um ano só, tem que pensar no longo prazo, mas enfim, uma métrica ali para mostrar que isso aqui deve ter ainda mais correções no longo prazo. A gente observa aqui o índice de ações financeiras, esse aqui já teve uma valorização mais plausível com a inflação e a Selic, né, 7,2%, a Selic não, o PIB, e aí a gente tem o índice de energia subindo 0,31 apenas, também esse período de um ano aqui meio que lateralizando também dá oportunidades em algumas elétricas, né, embora todas elas aí, tanto elétricas quanto financeiro, vêm de uma alta do fundo. É lógico, você pega 5 anos, você vai ver inclusive as elétricas voando, mas ainda assim tem algumas ações que estão a bom preço ainda. Lembrando que a XP havia falado há pouco tempo atrás que até o fim do ano nós chegaríamos a 128 mil pontos e eu não descarto isso. Eu ainda continuo na minha aposta de 120 mil pontos que eu falei na época. É basicamente uma aposta mesmo, né? Mas para chegar nos 128 mil, nós teremos que ter uma alta de praticamente 16%. Será que sobe? Deixe aí nos comentários sua opinião. E hoje eu inicio o curso de opções, onde nós vamos focar inicialmente em dividendos com opções para você rentabilizar a sua carteira e também proteger a sua carteira contra quedas, nem que seja de repente numa compra que você está fazendo no momento um pouco instável. É muito interessante esse módulo também. Vou pegar você do zero, tá? Do básico. Nós vamos aprender os dividendos com opções, nós vamos aprender essas proteções. Novas aulas vão entrar aqui, até porque eu tenho aulas práticas e aulas que nós vamos iniciar uma proteção ou um dividendo com opção e depois eu vou desenrolar com vocês na sequência lá para frente. Puxa, olha como é que foi essa operação, olha o que nós vamos fazer agora. Nós vamos dar uma continuidade, então novas aulas ainda vão surgir aqui. Também tem outras aulas aqui de novas estratégias que eu vou estar trazendo e até mesmo conforme vocês forem aí solicitando também, mas já temos aqui uma grade bastante interessante que vai melhorar ao longo do tempo. E eu vou deixar um cupom de desconto de 10%, pelo menos até o meio do mês vai ficar válido. Esse cupom está na descrição do vídeo e no comentário fixado junto com o link aí para você acessar o curso, tá? Fique à vontade para perguntar mais sobre o curso se você quiser. Um abraço e até o próximo. Valeu!